pessoal, então a Elana, ela já me apresentou aqui, mas então, meu nome é Clariene Andriele Giraldi, vocês estão vendo toda a tela mesmo? Sim, sim. Então tá, acho que eu compartilhei direitinho. Mas eu gosto que me chamem de Clary, né, porque vocês podem ver que esse nome aí é bem complicado, minha mãe foi bem criativa com o meu nome, né, então Clary fica mais fácil. Eu sou membro da Igreja Batista da Vila Zate, em São Paulo. Então, como a Elana falou, é o meu pai que é o pastor, né? Pastor Anselmo Nicolau dos Santos. Na igreja, eu atuo como coordenadora, então, de pequenos grupos. Sou co-líder, né, de jovens e adolescentes, então acabo sendo também professora da escola bíblica, né, com eles. Na área acadêmica, minha experiência, né, eu sou graduada em Direito e tenho mestrado em Direito. Fiz o MBA em gestão de projetos, mas eu não atuo mesmo como advogada. Eu nem gosto muito da área, assim, dessa área jurídica, propriamente. Eu me encontrei mesmo na área da educação. Então, eu sou analista acadêmico nessa empresa, que é Platos, e, na verdade, ela faz parte de um outro grupo, que é um grupo muito maior de educação. E especificamente tem várias marcas, uma delas, por exemplo, é o Saraiva, que é uma marca mais conhecida, né? Não sei para quem é de São Paulo, tem a faculdade em Anguera, tem o Anglo, que é um sistema de ensino também, né? Tem as escolas Anglo. Então, ela é bem grande, atua em várias áreas, em vários segmentos. Eu, particularmente, fico nessa marca aí que está entre parênteses, que se chama LFG. Ela é da área de preparatórios para exame da UAB e concurso público. Então, eu tentei sair do direito, mas não consegui sair completamente do direito. Oi. Claro, afasta um pouquinho, porque você está muito perto do fone, então está dando muito sopro, assim. Tá bom. Melhorou agora? Tá bom, tá bom. Não Ótimo. precisa ficar segurando o fone, porque quando você respira, a gente ouve o sopro. Tá bom, então. Aí, então, eu fui convidada aqui para falar sobre design thinking, mas eu gostaria primeiro, né, de falar um pouco talvez, da experiência na igreja, né? Pelo menos a minha experiência que acontece um pouco na igreja. Então, dá lá, antes da pandemia, 8 horas é a hora, então, que eu começo a me preparar, porque nós temos, então, a escola bíblica dominical. Agora, entre nós batistas, né, a gente deu uma reformulada, escola bíblica discipuladora. Não sei se... Clare, desculpa, Elana, atrapalhar, mas é porque agora ficou baixo. Posso dar uma sugestão, Clare, de você tentar passar o microfone por trás do seu pescoço para ver se fica mais próximo da sua boca, sem a respiração. Assim, será que ficou melhor, talvez? Aí, melhorou. Obrigada. Então, agora a gente tem a escola bíblica discipuladora, né? E daí, qual seria, então, a expectativa dos professores? Pelo menos a minha expectativa e tudo mais, né? É que homens, mulheres, jovens, as pessoas mais velhas, crianças, então elas compareçam, né, nas nossas salas para aprenderem, né, realmente sobre o plano da salvação, o amor de Jesus Cristo, né, o amor de Deus por nós, os princípios e os valores do evangelho, do cristianismo, aprenderem, então, efetivamente a palavra de Deus. Mas eu não sei se é a realidade de vocês, mas o que acontece? Muitas vezes os alunos não vêm, né? Eu acho que na primeira oficina, né, a oficina da Elana, ela comentou sobre o Canvas, como esse projeto, uma organização de projeto, né? E uma das coisas que ela apontou, assim, para poder reformular, talvez, a matriz curricular e tudo mais, foi que não tinha tanto engajamento de acordo com o número, né, a quantidade de pessoas que estavam na igreja. Então, o que acontece nesse sentido? Parece que, então, temos um problema, e um problema que a gente precisa refletir sobre isso para poder solucionar. E aí que entra, então, o design thinking. Aí, um conceito, né? Essa expressão, ela já é uma expressão em inglês, então ela revela para a gente, talvez, que seja uma forma de pensar um pouco mais com estilo, uma forma com design, né? Então,
seria um modo de pensar em que o principal objetivo é a produção de uma solução, né? O principal objetivo é encontrar uma solução criativa e inovadora. Conforme o conceito que está aí na tela, então, ele é uma abordagem que envolve a colaboração, a inovação e a busca de soluções de problemas complexos, identificando as necessidades das pessoas envolvidas em um determinado contexto, nesse contexto que será analisado. Algumas pessoas acabam colocando, a gente está aqui numa oficina de metodologia, né? Então, algumas pessoas acabam chamando de metodologia, mas tem alguns autores que vão dizer que se trata, na verdade, de uma abordagem, né? Uma abordagem coletiva e colaborativa, como a gente falou, mas, na verdade, ela não seria uma metodologia porque ela não encontra orientações estáticas, na verdade. Na metodologia, você seguindo determinadas etapas, então você teria um determinado resultado. Talvez seguindo sempre essa metodologia, você vai ter sempre o mesmo resultado. Talvez com essa expressão, os autores estão dizendo que, sendo uma abordagem, você vai seguir também certas etapas, mas você não vai chegar necessariamente no mesmo resultado. Você vai ter releituras do problema e daquilo que você está analisando. Então, por isso que talvez tenha esse contexto. Agora, olhando um pouco para essas etapas, as expressões aqui elas estão em inglês, mas eu vou explicar direitinho para vocês como que funciona cada uma delas. Existem várias perspectivas do design thinking e como consequência, então, existem várias visões a respeito dessas etapas que estão apresentadas e também dos métodos a serem adotados. No caso, eu escolhi aqui para falar para vocês a abordagem que ela foi mais disseminada na área da educação. Então, basicamente, essa abordagem, né, desse tipo, ela envolve 5 etapas. Então, a primeira, a empatia. Na empatia, seria o caso de você conhecer melhor quem é o seu público, quem são as pessoas. No caso, por exemplo, de um professor, conhecer melhor quem são os seus alunos, né? De onde eles vêm, qual que é o histórico deles e tudo mais. Você precisa conhecer melhor o seu público. E no caso de um educador cristão, acho que até fica um pouco mais amplo, porque não é só os professores, não são só os alunos, mas você tem que conhecer os professores, a igreja, a visão da igreja, mas envolver, talvez conhecer, ter empatia e conhecer melhor todos os stakeholders, né? Que como também a Ilana comentou na oficina dela, todas aquelas pessoas que estão envolvidas de alguma maneira, né? A segunda etapa seria a da definição, ali da bolinha roxinha. Então, essa definição é porque você, já conhecendo o seu público, você consegue construir pontos de vista baseados nas necessidades do seu público. E aí, no caso, você consegue definir propriamente qual seria o problema. Às vezes, a gente acha que o problema é por exemplo, talvez, por que eles não estão indo na escola bíblica? Eles não estão engajados. Mas talvez, analisando inicialmente a empatia e passando por essa definição, essa segunda etapa, talvez nesse sentido você consiga descobrir que aquele horário talvez não seja o mais interessante, ou então definir qual é exatamente o problema, porque às vezes a gente tem uma ideia, pressupõe uma ideia, e não é bem aquilo que a gente está pensando. Por isso, empatia e a definição. A terceira etapa seria das ideias, nesse surgimento de ideias para solucionar aquilo que foi definido. É o brainstorming, né? Essa chuva de ideias. E com essa chuva de ideias, então, você pode ter soluções criativas. Podem surgir, então, soluções criativas. Quando você define qual solução você quer testar, então você vai criar um protótipo. Você vai entrar na quarta etapa, que seria desse protótipo. O protótipo é como se fosse, sim, um teste, só que um teste mais micro, né? Na verdade, você vai testar de uma maneira numa escala menor, né?
E o teste, propriamente, seria a aplicação nessa escala maior. Só que, chegando nessa fase de teste, você viu que não deu nada certo, não era exatamente isso que você estava pensando, você pode voltar e redefinir, volta na segunda etapa, redefine, não, preciso analisar melhor o meu público, ter empatia. Então, o que acontece? Essas etapas, elas não são lineares, elas são cíclicas, né? Então, elas refletem o movimento que a equipe, ela vai passar durante o desenvolvimento de todo um projeto para a solução de problemas. Aí eu estava pensando aqui, né? A Olga estava falando a questão da sala invertida, a sala de aula invertida. Então, que é um desafio, é um grande desafio. Mas se você quiser aplicar, talvez, essa metodologia, talvez você possa passar por essas etapas do design thinking e pensar como que você vai testar isso, talvez na sua igreja, né? Então você vai lá, analisa o seu público, define algumas coisas, tem ideias criativas, faz um teste pequeno, por exemplo, até ali ela comentou, né? Fez um teste com uma turma, depois você pode tentar fazer um teste maior com mais pessoas e ver como que isso funciona, né? Como que isso se dá. No caso ainda da educação, coloquei aqui uma frase, né? Que o design thinking ele tem sido apontado como um ingrediente alternativo que quebra a rigidez de algumas abordagens pedagógicas. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que, na verdade, esse design ele é composto de um processo, como eu já tinha falado também, colaborativo, interativo, e se ele é adotado como uma estratégia de ensino e aprendizagem, os alunos podem ter facilidade de compreender melhor a teoria e como essa teoria ela se dá na prática. Ele vê como aquilo que ele está sendo ensinado realmente acontece. Então, não é só, por exemplo, num contexto mais amplo, que você pode usar essa proposta, né, essa abordagem de, qual é o meu problema, talvez na escola bíblica. Talvez você possa usar essa abordagem dentro da sala de aula propriamente, em que os alunos vão passar por todas aquelas etapas num determinado assunto, em que ele vai desenvolver a empatia, ele vai definir alguma coisa, ele vai ter as ideias, vai fazer o teste e passar por todas essas etapas. Então, quando esse design thinking ele é adotado como estratégia de ensino, né, e aprendizagem, os estudantes eles acabam assumindo aquele papel mais ativo, né, na aprendizagem, talvez até pensando naquela ideia que acho que já foi mencionada aqui também, de metodologias ativas, né? Aí agora, em relação à educação cristã, aí, pessoal, eu não tenho uma boa, como eu posso dizer, eu não tenho aqui a solução como que a gente vai aplicar. Mas por quê? Porque, como eu disse, o design, ele analisa um determinado contexto. Então, aquilo que se aplica, talvez, na minha realidade, na minha igreja, talvez não se aplique na sua igreja, porque vai ter que ter, sim, aquela análise do público. Então, eu não tenho, assim, uma solução que vai ajudar de maneira geral, né, todo mundo, e o que vai ser aplicado nas igrejas, como que a educação cristã vai funcionar, porque cada um vai ter uma realidade, talvez, completamente diferente. Mas eu tenho aqui para vocês um caso que não é da igreja, né, mas que, assim, como que a gente aplicou esse design no caso da empresa onde eu trabalho. E aí, no nosso contexto lá, como eu falei, a gente vende cursos preparatórios para exame da OAB e concurso público. No nosso caso lá, a empresa, ela, há uns 15 anos atrás, ela realmente foi muito inovadora. E, de certa maneira, ela democratizou esse tipo de estudo para concurso público. Por quê? Ela começou a fornecer aulas na metodologia telepresencial. Então, existia um satélite e o professor gravando em estúdio, a gente transmitia para todo o Brasil. Antes, esse tipo de estudo de concurso e OAB era muito limitado a determinadas regiões, né,
Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, as pessoas que queriam estudar para ser juiz, promotor, esse tipo de coisa, ter um estudo mais aprofundado, muitas vezes tinha que sair do seu estado para poder ter esse conhecimento. Quando eles fizeram esse modelo telepresencial, você possibilitou que a pessoa estudasse no seu próprio estado. Só que o que aconteceu? Nesse modelo telepresencial, está lá o professor em estúdio, a aula está sendo transmitida em um determinado polo, em uma determinada franquia, digamos assim. Só que veio essa revolução aí tecnológica, mudando tudo muito rápido, e meio que parece que a empresa onde eu trabalho parou no tempo, se contentou simplesmente com o que estava acontecendo, né? Com o que ela já estava oferecendo, porque ela foi inovadora, mas ela não continuou nesse processo de inovação. E aí, quando a gente foi fazer a análise do nosso perfil de aluno, o que a gente constatou? Que, na verdade, os nossos alunos já não estavam adquirindo os cursos telepresenciais, porque se ele podia assistir a aula da casa dele, no celular dele, por que ele iria se deslocar para uma determinada unidade e assistir a aula numa televisão, né? Então, outras coisas também foram corroborando para tudo isso que a gente estava analisando, que foi a baixa aprovação. Então, tinha alguma coisa errada até com a nossa metodologia, com o nosso modelo de ensino para os alunos. A gestão de tempo, os professores já estavam muito cansados, talvez, de dar aquela aula de 1h30, intervalo de 15 minutos, 1h30. E o aluno cansado lá, talvez estando na unidade também, de assistir essa aula nesse formato. A gente viu que tinha dificuldade de assimilação e foi fazendo pesquisa de satisfação. A gente também notou que os alunos não estavam mais interagindo, né? Porque, é claro, também, boa parte dos alunos estavam já assistindo no modelo online, mas mesmo os que estavam presencial já não estavam buscando essa interação, não estava tendo mais tanta interação com o professor, que tinha essa possibilidade de ele fazer perguntas ali na hora, né? Aí, o que aconteceu? A gente passou por uma definição. Ok, estudamos lá o nosso público, passamos por uma definição. Vamos remodelar, vamos fazer um novo modelo pedagógico. Vamos buscar aulas mais dinâmicas e até fazer um material didático mais denso, né? Um material que talvez até entrasse um pouco nessa ideia da sala de aula invertida, em que o aluno recebe o material antes e aí ele se prepara e vai para a aula. No caso da aula dinâmica, uma coisa também que foi apontada, a questão de suporte. No nosso caso, a nossa experiência é bastante assim, então, em cursos online. A gente não estava oferecendo mais um suporte adequado, porque a gente estava ainda naquela ideia de transição entre telepresencial e online, então muitos alunos buscavam o polo para tirar alguma ideia, buscavam ali a franquia, mas o aluno online ficava sem ter alguém para procurar. Então, foi uma outra coisa que a gente teve que repensar e mudar completamente. Essas mudanças, pessoal, ocorreu, na verdade, de 2018 para de 2019 para 2020. Esse ano é o ano que a gente realmente implementou todas essas diferenças, todas essas coisas. E agora que a gente vai começar o nosso processo, inclusive, de rever se tudo isso deu certo mesmo, se os nossos pressupostos foram garantidos, se deu tudo certo. Na parte das ideias, o que vale acrescentar aqui? A gente começou a fazer várias reuniões multidisciplinares, inclusive a gente buscou algumas coisas da própria neurociência, né? Porque quando você vai para um formato online, a nossa ideia era acabar, então, e nós acabamos com o modelo telepresencial, migramos completamente para o modelo online. E aí, como que você pega e tem a atenção do aluno? Como que você realmente garante que ele vai prestar atenção? E aí a gente convidou, então, uma neurocientista para poder... Primeiro começamos essas conversas, fizemos essas pesquisas de metodologia, tivemos contato também com a sala de aula invertida e tudo mais, fizemos análise da concorrência, estudamos não só assim, os nossos concorrentes, mas como que estava sendo essa questão dos cursos EAD, da educação 4.0, né, que eles chamam.
Fizemos simulação de orçamento, então entra também, talvez, em tudo que a gente está aprendendo ali, de modelo do SWOT, né, do Canvas e tudo mais, para poder organizar todas essas ideias. E aí vale dizer que a gente fez um teste e no protótipo, né, na parte protótipo. A gente fez um workshop piloto com a neurocientista e 4 professores participaram. Esses professores, eles gravaram a aula normal, do jeito como eles sempre gravavam. Aí eles passaram por essa conversa com a neurocientista e depois fizeram uma nova gravação, já no modelo que ela sugeriu para eles, né? Que talvez fosse um modelo que incentivasse mais o aluno a aprender propriamente o conteúdo. Então, eu vou até só mencionar para vocês, mais ou menos, o que ela passou para a gente. Que existem praticamente 4 etapas, né? 4 grandes momentos, assim, que estimulam, que faz com que uma aula online possa ser estimulante. A primeira, ela chama de introdução. Então, o tema, ele é apresentado e você utiliza algumas ferramentas para que o aluno, você capte a atenção do aluno, que ele tenha aquela motivação, aquele interesse para estar continuando a assistir aquela aula. Então, você pode se utilizar da empatia, né? Tentando se aproximar do contexto do aluno. Você pode já resgatar uma memória a longo prazo e aí depois trabalhar os conceitos. Você pode dar um desafio, uma pergunta inicial, ou então uma curiosidade. Não sei se muitos têm contato assim com os vídeos do YouTube, mas muitos YouTubers hoje fazem isso. Eles dão uma chamadinha, passa, sei lá, uma vinhetinha e logo depois começa o conteúdo propriamente. Você estimula a pessoa para ela ficar assistindo e assistir o vídeo inteiro. Na parte de conceitos é onde realmente o professor, então, a sugestão, né, da neurocientista foi que ele apresentasse todos os conceitos e tudo mais, mas que ele se ele ativesse, na verdade, a informação principal. E toda a parte que seria, assim, extra, a gente dava naquele material didático mais denso. Por quê? Porque assim você não faz com que o aluno, né, ele se perca, e também o professor não se perca em assuntos que são adjacentes, exemplos e tudo mais. Isso acontecia bastante com a gente. E agora que a gente passou para esse formato online, a gente viu que a nossa carga horária, ela diminuiu muito. Porque antes o professor, ele tentava contextualizar e tudo mais, mas quando você vai direto, né, de acordo com essa metodologia que ela passou para a gente, ele vai direto no assunto, então não se perde muito assim em outras questões e tudo mais, e aí a carga horária dos cursos até reduziu. Aí a próxima parte seria assim, a questão prática, ela fala assim, se você, por exemplo, deu uma questão logo no início do vídeo, logo no início da sua aula, é nesse momento que você vai responder a sua questão, porque você vai aplicar os conceitos que você passou, que você, na verdade, você vai colocar a teoria na prática, vai mostrar para ele como que aqueles conceitos se aplicam verdadeiramente. Então, existe também esse momento da aula. E, por fim, tem que ter uma revisão daquilo que foi feito. Olha, a gente falou sobre isso, isso e isso, então ela também sugeriu que fosse assim. E outra coisa, se utilizar dessas ferramentas assim que estimulam, na verdade, todas as formas de aprendizagem, né? Então, num PPT, coloca as cores, chama atenção, grifa algumas palavras, e foi esse protótipo, então, que a gente criou com os professores. E aí, a gente fez também um material mais denso e fez um workshop depois com os outros professores. A gente fez um teste ali com alguns, depois passou para outros professores também. Na nossa fase mesmo de teste, foi legal que a gente se preocupou em passar isso para o aluno, em ver se isso funcionava com o aluno. Então, a gente fez uma pesquisa com os alunos, passando tanto a aula anterior, quanto a aula depois que eles receberam as orientações da neurocientista, e também passamos o material que a gente oferecia antes, que não era tão denso, tão aprofundado, e o material que a gente construiu depois. E realmente,
tudo meio que foi mostrando para a gente que a gente tinha que refazer o nosso modelo de aula, tinha que mudar mesmo, e foi aí que a gente tomou a decisão, então, de passar mesmo a aplicar esse tipo de conceito para as nossas aulas, para as nossas gravações, e agora a gente vai entrar na fase mesmo de, olha, nesse ano, como que foi? Vamos fechar esse ano e talvez ainda rever coisas que a gente não conseguiu aplicar, né? Enfim, a questão do design thinking, então, ele não é apenas para designers, né? Ele é um processo que até os pensadores mais tradicionais podem adotar. Talvez falar nessa perspectiva em um simpósio de educação cristã, né, não sei se gera talvez um incômodo, né, porque ele se trata de uma abordagem inovadora que é, assim, aplicado muito mais pelos designers na área de marketing, área de negócios, né, ainda é pouco utilizada dentro da educação e acho que ainda menos, né, na área de educação cristã. Ao que tudo indica, então, ela está distante, talvez, da realidade dos educadores. Só que a gente já deve, não sei se vocês já tiveram contato, já tem um conceito até de design instrucional. Então, essa ideia de design e educação, elas já estão caminhando um pouco juntas. Eu estava estudando aqui para poder falar com vocês, então existe uma diferença entre o design thinking e o design instrucional. Mas, assim, essa conversa pode ficar para um outro momento, né? De qualquer modo, as duas, elas têm semelhanças e algumas diferenças e tudo mais, e elas se complementam, na verdade, né? Então, seria interessante começar a ver todas essas abordagens e como que a gente pode utilizar essas abordagens. Aliás, a área da educação, ela já tem um repertório vasto, né, da teoria. A gente viu alguns nomes aqui super relevantes que a Olga foi levantando, né? Isso não dá para ser desconsiderado. É algo que a gente precisa considerar. Só que quando você vem nesse contexto até da pandemia, várias questões surgem para a gente, né? Pelo menos na minha igreja, a gente teve muita dificuldade ainda de estabelecer uma escola bíblica realmente com os professores que nós temos ali. Então, a gente começa a se questionar, então, o que a gente vai fazer para poder resolver isso, para poder ajustar as coisas que precisam ser ajustadas e que a gente continue trabalhando, né? Ensinando a palavra de Deus e tudo mais. Então, por que talvez não dar oportunidade para abordagens que são menos tradicionais, mas buscando refletir sobre as dificuldades e tentando encontrar as soluções, né, e soluções criativas, que seria a ideia, né, para aquilo que se aplica à nossa realidade, né, ou, no caso, a realidade de vocês, da igreja de vocês, e no meu caso, a minha realidade, realmente dando esse olhar para o contexto e tudo que está, como que se aplica, talvez, na sua área, com as pessoas que você lida e tudo mais. Por fim, eu queria deixar, né, só um versículo bíblico, né? Na verdade, 2, só que daí eu peguei a parte mais, assim, da área da educação, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, que a gente busque realmente se dedicar e até talvez conhecer essas novas formas de ensinar, falar com as novas gerações, né? Que são essa geração que já está nesse mundo digital, né? Então, vale a pena a gente ter essa formação continuada, né? Que a Elana está tentando aí trazer para a gente com a associação. Aí, no último slide, eu só deixei mesmo os meus contatos, então, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, fiquem à disposição também, tá bom? É isso.